Muito bem, pessoal, vamos lá. Quem ama aqui o Senhor Jesus? Deixa eu ver, quem ama Jesus? Hã? Quem ama Jesus mesmo, de coração? Deixa eu ver. Então vamos fazer algo diferente aqui. Quando eu perguntar assim, quem ama Jesus, você vai pegar a tua Bíblia, porque a palavra nos fala que Jesus é o verbo vivo. Jesus é a palavra de Deus. Amém? Jesus é a palavra. Então aqui está simbolizando Jesus. Aí quando eu falar quem ama Jesus, você vai levantar a Bíblia e vai dizer, eu. Ok? Vamos lá? Quem ama Jesus? Oh, glória a Deus, quanta Bíblia! A igreja aqui, tem alguns que levantam o celular, né? Eu, né? Celular é uma bênção, irmãos. Celular é bom, viu? Celular, você põe a Bíblia ali, aí você está lá na fila do banco e vê que vai demorar demais, você dá aquela lida na palavra, medita na palavra, né? Está em algum lugar, você fica ali meio, né, sem saber o que fazer, tem ali a Bíblia, né, de fácil acesso contigo o tempo todo. Mas para estudarmos a palavra, para o nosso TSD, para um momento de culto, nada melhor do que este aqui. Amém? Escrita no papel. Ah, pastor, mas isso aí é caretice, né? Porque a tecnologia está aí para a gente usar. Tudo bem, concordo, eu gosto muito da tecnologia. Mas o problema disso aqui, sabe qual que é? Você está lá lendo a Bíblia, aí daqui a pouco tem mensagem para você. Olha o inimigo atrapalhando a tua leitura. Aí, deixa eu dar uma olhadinha lá no WhatsApp. Aí você já perdeu a conexão dos céus, já perdeu a graça, a unção, aí foi-se embora, né? Você perde ali o que Deus está falando com você. Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus. Eu vou pedir já para os irmãos abrirem. Já colocaram ali? Ótimo. Será que eu vou dar conta de mexer aqui? Vamos ver. Se não, você muda aí mesmo. É para cima? Para baixo? Ok, deu certo, mudou. Êxodo capítulo 33, verso 7. Você vai abrir a Bíblia nesse capítulo e depois vai deixá-la aberta neste capítulo, porque nós vamos meditar versículo por versículo a partir dali. Ok? Versículo por versículo nós vamos tirar alguns ensinamentos desta palavra. Ok? Deixa aberto. Depois que nós lermos, eu gostaria de passar aquela música Tenda do Encontro, por favor, para que a igreja tenha um tempo de oração. Você pode ficar de pé em reverência à palavra de Deus? Êxodo capítulo 33, verso 7. Eu vou ler daqui para que fique na mesma versão. Diz assim a palavra: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava então aquela tenda, a tenda da congregação. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Amém? Como eu disse, deixe a Bíblia aberta, fica um minutinho de pé que nós vamos orar. Mas eu quero já aqui deixar para você um detalhe desse texto. Diz ali, você leu comigo, né? Pode colocar no vídeo ali, enquanto que eu leio com eles. Tomou Moisés a tenda e estendeu para fora do arraial, para si fora do arraial. No finalzinho ele diz de novo, todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Tudo que está na palavra tem uma mensagem, tem um significado, há uma razão para estar ali, e todos os detalhes são muito importantes. E aqui nos fala de Moisés, de um homem que você vai ver lá na frente, no verso 11, que Deus falava com Moisés cara a cara, face a face, como aquele que fala com seu amigo. Uma pessoa do Antigo Testamento, ou seja, da Velha Aliança, não tinha o sangue de Jesus que nos possibilita entrar na presença de Deus, ainda não havia o sangue de Jesus, mas mesmo assim, ele alcançou uma intimidade tão grande com Deus, que falava face a face, e Deus conversava com ele como se fala com um amigo. Nós temos muito a aprender com Moisés, a respeito de intimidade, amém? E o detalhe que ele repete aqui 2 vezes, que esta tenda, que era um local de oração de Moisés e de todo aquele povo, ele nos dá um detalhe, ficava fora do arraial, ou seja, fora de onde, vamos dizer assim, que era a cidade, onde as pessoas moravam. A tenda de oração ficava do lado de fora
E aqui eu vejo um exemplo claro do que é TSD. TSD é você se retirar do arraial, ir para fora, porque você deseja não ser contagiado ou ser influenciado pelo arraial, pela cidade, pelos barulhos, pelas conversas, mas você se separa para fora do arraial, entra nesta tenda, que é a tenda da intimidade, do encontro, da congregação. E ali você fala: Deus, desligado de tudo, eu me retirei, estou nesse tempo a sós contigo, porque eu quero ouvir a tua voz. E ali Deus fala, é o que essa canção diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem mente alguma imaginou o que eu tenho preparado para você. Amém? Pode soltar, por favor, a música. Nem olhos viram. Eu gostaria que você ouvisse e recebesse essa mensagem, em nome de Jesus. O que Deus preparou para ti. Nada, nada, nada pode impedir. Nada pode impedir eu te encontrar, de nós nos encontrarmos com o Senhor. Oh, Espírito Santo. A minha vida, o meu fôlego e o meu ser, tudo é totalmente teu. Pode aumentar um pouquinho mais, se for possível. Obrigado. Na tenda desse nesta tenda que nós vamos entrar nesta manhã, entrar na presença dele. Fala comigo, oh Espírito Santo, queremos entrar na tua presença. Fala conosco, ó Deus, fala conosco. Aquilo que o olho não vê. Quando você entra nessa intimidade TSD, esta revelação é sobre você. Deus tem preparado grandes coisas para a tua vida. Aquilo que o homem ainda não sentiu. É o que Deus tem preparado. É o que o Senhor preparou para o nosso encontro. Deus, desejando, Senhor, nos encontrar contigo. Nós possamos, Senhor, nesta manhã, de alguma forma, ó Deus, espiritualmente entrar nesta tenda do encontro e ali, Senhor, ter essa intimidade e ali ter, Senhor, esta comunhão contigo, que haja revelação. Nada pode impedir, ó Deus, nós nos encontrarmos. Oh Espírito Santo de Deus, nós te amamos, Senhor. Aleluia. A minha vida, o meu fôlego, tudo, Senhor, é para o teu louvor. Tudo é totalmente teu. Tudo é para o Senhor, tudo é para ti, ó Deus. Na tenda desse encontro quero te ver e te conhecer. Fala, Senhor. Fala comigo, fala comigo. Quero lhe convidar agora. Levante as tuas mãos para o alto e comece a falar com Deus. Você já compreendeu o que esta mensagem está te direcionando? É uma intimidade, é entrar na tenda do encontro e ter momentos de intimidade, momentos a sós com Deus, momentos aonde Deus vai se revelar, aonde o sobrenatural de Deus vai chegar na tua vida. Então agora, com as tuas mãos para o alto, começa a dar palavras de louvores, de adoração, começa a glorificar este Deus. Abra a tua boca agora e adore a Ele. Ora, canta lá, cheia da Maia, vem Espírito Santo. Deus, que os céus se abram nesta manhã, que a glória do Senhor desça sobre esta igreja. Deus, que haja aqui a manifestação do teu poder. Deus, que haja curas, que haja milagres, que haja libertação e que haja decisões por ti, que haja, Senhor, decisões de vidas que vão renovar o compromisso de intimidade, de buscar a tua face, de buscar a tua presença. Deus, quebra toda resistência, quebra toda barreira, quebra tudo que não vem de ti, ó Deus. Nós estejamos aqui livres para te adorar, livres para exaltar
este Deus. Deus, receba a adoração da sua igreja e fala conosco. Queremos, desejamos, temos sede da tua palavra, sede da tua presença. Assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma anseia pela tua presença, Deus. Ei, Espírito, tem liberdade para agir neste lugar. É o que nós oramos, Senhor, é o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode aplaudir e glorificar a Ele? Aleluia. Mas dá palavras de louvores, porque você está entrando nesta tenda do encontro e a glória de Deus vai descer neste lugar. Já está descendo neste lugar. Aleluia. Senta aí com a Bíblia aberta. Vamos lá, verso 7. Tomou Moisés a tenda e estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou aquele lugar a tenda da congregação. E todo que buscava o Senhor saía até aquela tenda que estava fora do arraial. Irmãos, aqui eu quero te mostrar o princípio do TSD. O TSD é exatamente isto aqui, você sair do arraial, porque no arraial há muito barulho, são muitas vozes. Sabe, no nosso dia a dia, aparece a voz do próprio inimigo, do diabo, tentando fazer você desanimar, tentando fazer você não acreditar nas promessas de Deus. E quando o diabo ele não vem, às vezes ele manda mensageiro, chega alguém até você com palavras negativas, com palavras pessimistas, e aquilo ali são setas inflamadas do maligno para tentar fazer você desistir, para fazer você parar nesta caminhada com Deus, parar nesta caminhada com os sonhos que Deus colocou no seu coração, sejam sonhos para a tua vida pessoal, sejam sonhos para a tua vida ministerial, para a tua célula, para a tua rede, para com aquelas pessoas que você está evangelizando. Ou seja, há muitas vozes negativas, há muitas vozes de murmuração, de reclamação, são muitas vozes. Existe a voz do pecado, a voz da tentação, existe a voz do medo, aonde quer fazer você recuar. Todas essas vozes estão dentro do arraial. Mas o que Deus nos chama é para que todos os dias nós possamos sair do meio do arraial dessas vozes e irmos até a tenda do encontro, porque ali só há lugar para uma voz, e a voz do Deus Todo-Poderoso. E Ele te diz: não temas, eu sou o teu Deus que te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Deus, Ele te conduz em vitórias, Ele está contigo, é nessa intimidade. A voz do Senhor é como o barulho, o estrondo de muitas águas. E isso é tão lindo, porque um dia eu estava lá em Foz do Iguaçu, nas cataratas de Foz do Iguaçu, e ali eu cheguei bem pertinho, mais perto possível daquela queda das águas, aonde há o barulho de muitas águas. E eu estava ali com alguns amigos, e eu tentei conversar com eles, e a minha voz, por mais que eu falava alto, não saía nada, porque o barulho das águas abafava o som da minha voz. A voz de Deus é como o som de muitas águas. O que significa? Quando você entra nesta intimidade do TSD, todas as outras vozes são abafadas, porque a voz do Senhor é mais forte, a voz do Senhor é mais poderosa, a voz do Senhor vai prevalecer na sua vida. Quem crê nisso, dá glória a Deus bem forte. Aleluia. É assim, é no TSD que acontece, é no tempo a sós. Agora, irmãos, entenda que Moisés diz aqui que ele armou para si. Moisés, ele teve um trabalho, Moisés teve uma disciplina, Moisés teve da parte dele uma dedicação, teve, que se empenhar em algo. O que era? Era armar aquela tenda, era algo móvel, ele estava no deserto, peregrinando, ou seja, ele teve essa parte que pertence a ele, essa dedicação, esse trabalho. O TSD... Eu já abro aqui mais uma palavra sobre o TSD. Exige de nós uma responsabilidade, exige de nós uma dedicação.
Se você esperar a tua carne ter vontade de orar, você vai ficar velhinho, velhinho, velhinho esperando, porque a tua carne nunca vai querer orar. Você precisa fazer o quê? Igual Romanos 12 fala, levar como um sacrifício vivo diante do Senhor a nossa carne. Mesmo sem vontade, mesmo ela não querendo, a carne lá está dizendo, vamos assistir o futebol, vamos sair com os amigos, vamos dormir um pouco, vamos pegar um cinema, vamos assistir um filme. A carne está querendo as coisas que são deste mundo, que são as coisas naturais. Mas você tem que deixar ouvir o teu espírito que está desejando a presença de Deus. Aí você coloca a carne, sacrifica a sua carne e diz, não, eu não vou ouvir a voz da minha carne, mas eu vou criar uma disciplina de oração. TSD exige disciplina. Você vê constantemente na palavra de Deus referências sobre isso. Vou te dar um exemplo, Adão. Deus coloca Adão no jardim do Éden, que era o jardim do deleite, do prazer. Éden significa isso, ou seja, era o local de intimidade de Deus com Adão. E a palavra nos diz que todos os dias, na viração do dia, Deus se encontrava com Adão. O que acontecia ali? O TSD. Era o TSD de Adão. Todos os dias, na viração do dia, provavelmente às 6 horas da tarde, Deus tinha um encontro marcado com Adão. E isso é tão forte que quando Adão ele pecou, ele desobedeceu a Deus, ele chega no local em que se encontrava, porque Deus é onipresente, mas Adão não. Então era no local que ele costumava se encontrar com Adão. Por que eu digo isso? Porque ele chega e fala, Adão, aonde você está? Adão estava escondido lá por causa do pecado. Mas se Deus, ele pergunta aonde você está, simplesmente porque ele estava no local que ele sempre encontrava com Adão, e estava também no horário que ele sempre se encontrava com Adão. Havia o quê? Uma disciplina. Se você não ter essa disciplina de ter um local e um horário, é muito fácil os teus compromissos do dia consumir aquilo que pertence a Deus. Quando você menos vê, passou o dia inteiro e você não tirou o seu tempo de oração. Você precisa ter um local e um horário. Separa um localzinho lá na sua casa, um quarto, um cantinho que seja. Separa. Eu creio que todos aqui já assistiram aquele filme Quarto de Guerra. Aquela mulher, ela vai dentro de um closet e ali faz o seu lugar de oração. Eu já vi um irmão que me falou que ele vai para a garagem e entra dentro do carro antes de ir trabalhar, e ali ele passa o seu tempo de oração, porque dentro de casa ele não tem espaço, ele não tem local. Então ele fez do seu próprio carro o TSD dele, o local. Mas é importante que você tenha uma rotina, que você tenha uma disciplina, que você separe todos os dias um local e um horário. A minha indicação, o que eu falo sempre, é o que a Bíblia nos mostra sobre o maná. O maná é a busca, é o exemplo da busca diária do pão, ou da presença de Deus espiritualizando. E diz ali que o maná, quando o sol nascia, o maná derretia. Ou seja, o povo tinha que buscar do maná antes do sol nascer. Se o maná simboliza a nossa busca pela presença de Deus, você tem que buscar a Deus antes do início das suas atividades. Porque depois que você começa as atividades do seu dia, os teus compromissos, o teu trabalho vai consumir aquele tempo. Você vai terminar o dia e não vai ter o seu TSD. Separe então. E aqui Moisés, ele tinha essa disciplina, ele separava o seu tempo, ele tinha um local, teve todo um esforço da parte dele para ter o seu TSD, um local retirado. O próprio Senhor Jesus, constantemente, ele se retirava para lugares solitários.
O que eu chamo de solitude, uma das coisas principais do TSD é a nossa solitude, não é solidão. Solidão é uma pessoa que não consegue se relacionar. Solitude é no meio de tantos relacionamentos, você sente a necessidade de tirar um tempo para ficar sozinho, para poder organizar os teus pensamentos e ouvir a voz de Deus. Jesus precisava de solitude. Ele precisava ter esse momento sozinho. Então ele ia para o monte, porque lá ele conseguia ficar sozinho. Ele ia para lugares desertos, porque lá ele conseguia ficar sozinho. Ele saía de madrugada, porque lá ele conseguia ficar sozinho, no seu tempo com o Pai, tempo a sós com Deus. A pergunta é: você está praticando isso? Você tem vivido isso? Às vezes, dentro das nossas obrigações, até mesmo nossos compromissos religiosos, né? Você tem uma célula, você tem um discipulado, você tem uma reunião de supervisão, você tem um tadel, você tem um culto, são tantas atividades, e é onde você fala: pastor, eu já tenho tantas atividades ali, onde eu estou realizando várias coisas para Deus, então já é o suficiente. Eu te digo, não é o suficiente. Em primeiro lugar, tem que ser a tua intimidade com Deus. Porque na intimidade você vai gerar o resultado de todas as outras atividades. Se você não buscar a intimidade em primeiro lugar, você vai ficar aqui trabalhando, se matando de trabalhar para multiplicar a sua célula, e ela não vai multiplicar. Porque você gera a multiplicação da sua célula, primeiramente, no seu TSD. Você gera a conversão daquela pessoa que você está evangelizando e falando de Jesus e convidando, você gera no TSD. Jesus gerou a vitória na cruz do Calvário, primeiramente no TSD dele. Aonde foi o TSD de Jesus? No Getsêmani. Lá foi tão intenso o TSD de Jesus que ele chegou a suar sangue. Mas quando ele terminou aquele TSD, ele levanta, vai até os discípulos e fala: vamos embora, o traidor já está chegando, eu vou ser preso e as coisas vão ser consumadas. No TSD ele gerou a vitória, no TSD ele teve a revelação de tudo que iria acontecer e ele teve a paz, porque ele já conquistou a vitória naquele período de oração. Conquiste a multiplicação da sua célula, conquiste aquelas vidas que você está evangelizando, conquiste as tuas vitórias na tua vida profissional, seja qual for a área, conquiste primeiramente no TSD. Depois você sai só para abraçar a vitória, porque Deus é contigo. Amém, igreja? Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Vamos continuar aqui o texto. Pode ir mudando, por favor. Eu vou lendo aqui na Bíblia, você vai mudando atrás de mim. Verso 8. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava à porta da sua tenda e olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. Gente, olha que coisa linda o que a Bíblia está nos mostrando. Estava aqui o arraial. Vamos imaginar que esse lugar aqui é o arraial. Tendas, toda a população de Israel ali, né, com as suas tendas, suas casas, enfim, todos ali. E havia aqui uma rua que se estendia e que ia até para fora do arraial, e lá do lado de fora do arraial estava a tenda de encontro. Moisés saía da sua tenda onde ele morava e começava então a caminhar em direção à tenda da congregação, a tenda de oração dele, o TSD dele. O que nós lemos? Todo o povo saía da sua própria tenda, se colocava de pé em frente à sua tenda e observava Moisés indo para a sua tenda, para a tenda de oração. O povo, os liderados, observavam o líder, a atitude do líder que estava indo para o seu TSD. Aqui eu trago mais um ensinamento para você. Todos que estão ao teu redor estão observando a tua vida. Às vezes,
Nós queremos ganhar alguém para Jesus e nós falamos de Jesus, nós convidamos essas pessoas para ir até uma célula, para vir na igreja e fazemos de tudo para que ela receba Jesus como seu Salvador, mas nós não vemos resultados. Talvez seja porque elas não estão tão interessadas no que você está falando, elas estão como aquele povo, observando a vida de Moisés. Se as tuas atitudes, se o teu testemunho não corresponder às tuas palavras, o teu testemunho vai falar mais alto do que as palavras. E essas pessoas não virão para a igreja, ou para a célula, ou para Jesus. O povo, o liderado, aquele que estava sendo influenciado, observava Moisés. Vamos ver o que vai acontecer com Moisés, vamos ver para onde ele está indo. Moisés está indo para o seu TSD, Moisés está indo buscar a presença de Deus. Moisés é um homem que realmente ama a presença de Deus. Moisés é um homem que quando ele se posiciona diante do Senhor, a glória de Deus desce. Todos estão observando a tua vida, vendo se você realmente é um homem, uma mulher, um jovem temente a Deus, que tem vida de oração, que dá um bom testemunho. Todos estão observando. Aqueles que estão lá dentro da sua célula, líder de célula, eles estão te observando. Se você pratica o TSD, se você tem vida de intimidade com Deus, se as tuas atitudes correspondem a alguém que está debaixo do temor de Deus. Os pais, os teus filhos estão te observando, se você tem vida de oração. Ou se você lá na sua casa, você só sabe às vezes falar mal da igreja, falar mal dos pastores, falar mal dos membros, da liderança. E os filhos, as crianças dentro de casa estão lá, vendo tudo. Aí quando eles se tornam um adolescente, um jovem, e eles têm o poder de decisão, eles vão dizer assim: pai, eu não quero ir mais na igreja. Aí você fala assim: aonde que eu errei? O que aconteceu que você não quer ir para a igreja? Você passou a vida inteira dando esse testemunho de que você não ama, que você não concorda, que você não pratica um TSD, uma intimidade. Não adianta você falar, vamos para a igreja, ame a Jesus, se a tua vida não representa isto, não está demonstrando isso. Os teus filhos, assim como aquele povo, eles estão todos observando o líder. Os membros da tua célula, os colegas de onde você trabalha, os teus colegas de faculdade, de escola, os teus amigos, o teu círculo de amizade, estão todos te observando. Se você tem tempo com Deus, se você testemunha a presença de Deus. Mas vamos continuar esse texto. Olha só o que diz no verso seguinte. Verso 9, e aconteceu que entrando Moisés na tenda, descia aquela coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Vamos lá. Quando Moisés entrava naquela tenda, ele derramava o seu coração, ele amava a presença de Deus, ele tinha paixão pela presença de Deus. Diz o texto que a nuvem que representava a glória de Deus descia sobre aquela tenda e Deus falava com Moisés. No TSD, o Senhor Deus fala contigo. No TSD, a revelação. Irmãos, no TSD, é aquilo que eu disse, quando Jesus ia para o seu momento de oração, e ele voltava, chegava para os discípulos e falava: olha, vamos embora, porque eu tenho que passar agora lá em Samaria, ou eu tenho que passar por este lugar, porque vai acontecer isso. Lá no seu TSD, Deus entregava a agenda do dia para Jesus, porque Deus fala nesta intimidade.
No seu TSD de manhãzinha, Deus vai direcionar o teu dia. Às vezes o teu dia, você termina o dia dizendo assim, olha, hoje eu não produzi nada, hoje não deu nada certo, tudo que eu tentei fazer deu errado, as portas fecharam, eu não consegui vender nada, né? Não deu certo o meu dia. Talvez seja porque você não teve o teu TSD, e lá no TSD você não teve a revelação de Deus. Não exatamente Deus vai te chegar e falar, olha, faz isso, faz aquilo, mas de uma forma até inconsciente, você trabalha com vendas, tem que fazer uma viagem, e de repente você fala assim, hoje eu acho que eu não vou para essa cidade não, ou acho que hoje eu vou para essa outra cidade, não sei porquê, mas eu estou com vontade de ir para cá. É Deus te direcionando, que ali o seu dia seria perdido, mas aqui você teria grandes vendas. Deus vai te direcionar, Deus vai abrir as portas, Deus vai abençoar o teu dia, porque você honrou a Ele com as primícias do dia no TSD. Deus revela, na intimidade a revelação. Quanto maior a intimidade, maior a revelação de Deus. Quanto maior a intimidade, maior a revelação de Deus. Entenda algo, irmãos, que o nosso Deus, Ele é um Deus que tem prazer em se revelar. Tem prazer em revelar essa intimidade. Amizade e segredo é a mesma palavra no hebraico, sabia disso? Quanto mais íntimo, maior revelação de Deus. E eu te mostro, João, ele foi o discípulo mais íntimo de Jesus. Não foi porque Jesus escolheu ter intimidade com João, foi João que teve ousadia, que teve essa dedicação da sua vida de se aproximar mais de Deus. Deus não faz diferença entre as pessoas, mas Deus permite que as pessoas se relacionem com Ele de forma diferente. Pegou aí? Deus não faz diferença entre as pessoas, mas Deus permite que as pessoas se relacionem com Ele de forma diferente. Como que você está desejando a presença de Deus? Quanto que você tem se aplicado ao TSD? João desejou mais, por isso João foi lá e deitou a sua cabeça no peito de Jesus, ouviu o coração de Deus bater. Foi João que desejou. Quanto maior a intimidade, maior revelação. O que acontece? Quando o Senhor Deus nos entrega o livro das revelações das últimas coisas, o maior livro de revelações do Novo Testamento, qual livro é este? Apocalipse. E eu te pergunto, quem foi que escreveu o livro de Apocalipse? João. Quanto maior a intimidade, maior a revelação. Irmãos, o pastor aqui já disse, é o TSD, é a chave, é a revelação. Vocês estão entrando agora nessa campanha de orar pela cidade, ganhar a sua cidade através da intercessão no TSD. Vindo no carro agora com o pastor Valério, nós estávamos conversando ali sobre Israel, Jerusalém, e nós dois tivemos a oportunidade de estar lá no dia que é considerado um dos dias mais importantes para o judeu, Yom Kippur. Yom Kippur era o único dia do ano em que o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Em nenhum outro momento do ano ele podia entrar. Era só nesse dia, nessa festa, Yom Kippur, que é o dia do perdão, que ele entrava no Santo dos Santos. O que significa o Santo dos Santos? O mais alto nível de intimidade com Deus. É onde ficava a Arca da Aliança. E o que ele fazia naquele momento? Ele intercedia pela nação de Israel. O Yom Kippur, o dia do perdão, é o dia em que o sumo sacerdote entrava nesse nível de intimidade e pedia perdão. Ele aspergia ali sangue sobre aquela arca e pedia perdão pela nação de Israel. Lá, no altar de sacrifício, era o local de pedir perdão dos seus próprios pecados, mas no Santo dos Santos é o local de pedir perdão pela nação. Vocês estão entrando nesta campanha de orar pela cidade.
E eu te digo, para que esta oração seja eficaz, você precisa entrar no Santo dos Santos, porque é lá que a oração pela cidade é respondida. O que é o Santo dos Santos? O mais alto nível de intimidade com Deus. E isto representa, é algo muito forte, porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, altar de sacrifício, mas quando ele foi pedir o perdão pelos pecados da humanidade, ele apresenta o sangue aonde? Na sala do trono, Santo dos Santos. É lá que vem o pedido, lá que nós podemos interceder pela nação. Comecem mesmo esta campanha de oração pela cidade, mas lembre-se, para que ela seja realmente eficaz, você tem que entrar lá. Não adianta fazer ter uma vida superficial na presença de Deus. Mergulhe nas águas do Espírito Santo. Entre no mais alto nível de intimidade com o Senhor. Irmãos, hoje é Santa Ceia, nós temos que ministrar a ceia. Então eu vou dar uma acelerada aqui. Diz assim ainda a palavra, verso 10. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou e inclinaram-se cada um à porta da sua tenda. Ou seja, adoraram cada um diante do Senhor na porta da sua tenda. Olha o que aconteceu. Vamos voltar no texto. Moisés entrou na tenda. O povo está aqui observando a vida de Moisés. O povo está te observando. A tua célula está te observando. A tua família está te observando. Os teus colegas de faculdade estão te observando. O pessoal do teu trabalho está te observando. Todos estão ali te observando. Mas quando você entra na presença de Deus e a glória do Senhor desce, aqueles que estavam te observando, diz que cada um na porta da sua tenda começava a adorar ao Senhor. Quando eles verem na sua vida uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida onde a glória de Deus desce, todos aqueles que estavam te observando vão ter que reconhecer: há Deus na tua vida, e eu também quero este Deus, eu vou adorar este Deus, eu vou aceitar esse Jesus, eu vou contigo na célula, eu vou me entregar a este Deus, eu vou adorar ao Senhor. Amém? Todos, tua família, teus colegas, a sua célula não vai caber mais gente, porque você tem vida de oração. Quando se tem vida de oração, todos que estão ao redor começam também a adorar a Deus. Todos que estão ao redor começam a adorar a Deus. Verso 11, vamos andar. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Meu Deus, meu Deus. Rapidamente, João 15 nos diz que Deus não quer mais servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor, mas Deus quer o quê? Amigos. Moisés falava com o Senhor como quem fala com seu amigo. Qual a diferença entre servo e amigo? O servo não sabe o que está fazendo ao seu Senhor, ele apenas obedece. O servo não tem intimidade. O amigo, ele tem intimidade com Deus, por isso ele serve. O servo, ele pode até servir, mas não tem amizade. O amigo, ele tem amizade, e por causa da amizade, ele serve a Deus. Amém? Deus não quer mais servos. Deus não quer pessoas que apenas estejam trabalhando para Ele. Deus quer amigos, pessoas que têm intimidade. Porque vai chegar o dia em que, e aqui nós anunciamos isso nesta manhã, eu posso até fechar aqui a mensagem, porque estamos diante da Santa Ceia do Senhor, e aqui nós lembramos o grande dia, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós aguardamos esse dia. Quem aguarda o dia da volta de Jesus? Deixa eu ver. Nós aguardamos esse grande dia. Só que, meu irmão, a palavra nos diz que quando chegar esse dia, as portas irão se fechar, as bodas, o noivo, a noiva estarão lá
com as portas fechadas, bodas do Cordeiro. Só que um grupo vai ficar do lado de fora. Esse grupo, não estou dizendo do mundão, não, estou dizendo de uma parte da igreja. E, infelizmente, a Bíblia nos dá até essa estatística, fala que a metade da igreja eram 10 virgens, 5 ficou do lado de fora e 5 entraram. Metade. E essa metade ficou batendo na porta. Abre a porta, Senhor! Nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. Talvez nos dias de hoje, contextualizando, seria assim: abre a porta, Senhor, eu liderei uma célula. Abre a porta, Senhor, eu ajudava no louvor da igreja. Abre a porta, Senhor, eu te servi como diácono, diaconisa. Aí a voz lá de dentro diz o seguinte: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Isso é muito forte. Para que nós possamos um dia entrar na glória do Senhor, não basta servir a Deus. Não te conheço, nunca tivemos intimidade. Para entrar nas bodas, para entrar na glória, nós precisamos ter em primeiro lugar intimidade com Deus. E, infelizmente, muitos estão substituindo a intimidade pelo serviço. A intimidade te faz trabalhar ainda mais. Quanto mais íntimo, mais você vai querer trabalhar para o Senhor Jesus. Mas o trabalho não te leva à intimidade. A intimidade é quando você cria disciplina e diz: todos os dias eu vou fechar a porta do meu quarto e em secreto vou buscar a presença de Deus. Lá no verso 15 diz: então lhe disse, se a tua presença não for conosco, não me faça subir daqui. Deus tinha prometido para Moisés Canaã, a terra mais rica, a terra próspera, que manava leite e mel. Era como se Deus chegasse para você e dissesse assim: olha, eu vou te dar aí São Paulo, né, que é o centro econômico do Brasil, toda a riqueza que existe lá, vou te entregar Nova York, o centro econômico do mundo, vou te entregar lá aquelas regiões lá árabes, onde tem os postos de petróleo, os sheiks, enfim, onde tem as maiores riquezas do mundo, vou te entregar aquela terra. Moisés fala: não, Senhor, toda essa riqueza, todas essas vitórias nesta vida, não se compara à tua presença. Se o Senhor não estiver comigo, eu prefiro ficar aqui, no deserto, mais pertinho do Senhor, do que nessas maiores riquezas, longe do Senhor. Não adianta nada você se tornar um grande empresário, se tornar uma pessoa riquíssima nesse mundo, se você não tiver intimidade com Deus. Deus acima de tudo. Amém? Quero orar por você. Eu queria que você decidisse nesta manhã a ter intimidade com Deus nesse nível. A palavra nos fala que bem-aventurado é aquele que é como uma árvore plantada, cujas raízes se estendem, são profundas. Ele não está falando de alguém que tem uma vida superficial na presença de Deus. O Brasil está tomado de uma igreja superficial. Por isso que o Brasil não muda, por isso que o Brasil vai cada vez pior, porque a igreja, o número de pessoas que compõem a igreja nos dias de hoje, já era para ter mudado a história do Brasil. Mas por que não mudamos? Porque é uma igreja superficial. Não é uma igreja que diz: olha, Deus, que não venha reinar a minha vontade, mas venha a tua vontade, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Fica de pé, deixa eu orar por você, que você possa se posicionar nesta manhã. Está entrando aí uma campanha de oração. Conheço o pastor Valério, conheço
sua família, conheço seu ministério, um pouquinho que nós já andamos juntos, viajamos esse Brasil juntos, o tanto que nós já conversamos, eu sei que ele é um homem apaixonado pela presença de Deus. Eu sei que ele é como Moisés, que entra na tenda do encontro. E eu sei que vocês são aqueles liderados. E vocês vão abraçar esta visão de oração junto com ele. E esta igreja vai entrar para águas profundas e vai impactar esta cidade. Muito mais do que essa cidade, porque eu já ouvi o pastor contando, eu já conheço um pouco da história dessa igreja, onde vocês já até abriram outras igrejas em outros lugares. Isso é lindo, porque esta é a vontade de Deus, uma igreja comprometida e que vai fazer diferença onde estiver. Mas isso só é possível quando nós entrarmos em águas profundas, entrarmos nesse nível de intimidade que eu falei, do Santo dos Santos, como um sacerdote, intercedendo pela tua cidade, intercedendo por São Paulo, intercedendo pelo Brasil e até as nações. Deus vai te usar. Amém? Senhor nosso Deus, conclua aqui, ó Pai, esta palavra. Deus amado, diferente do que até mesmo eu imaginava, pois na minha cabeça seria ser um tempo de busca, um tempo de sermos cheios do Espírito Santo, de clamor, mas o Senhor assim direciona para um tempo de conserto, um tempo de renovação da aliança. Estamos diante da mesa da Santa Ceia nesta manhã. É um tempo de examinarmos cada um a si mesmo e ver como que se encontra o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso como igreja para com a cidade, o nosso compromisso de testemunho diante daqueles que estão ao nosso redor, porque para isso, ó Deus, nós fomos salvos. Nós fomos alcançados para alcançar outros, ó Deus. E isso só será possível na intimidade. Isso só será possível na comunhão. Por isso, ó Pai, que cada um aqui examine-se a si. Cada um aqui, Senhor, possa estar renovando a sua aliança, o seu compromisso com Deus. E em nome de Jesus, eu sei que existe, mas há de se levantar ainda de uma forma maior, neste lugar, uma igreja que vai declarar: venha o teu reino sobre essa cidade. Esta igreja será esta porta dos céus, de entrada do reino de Deus, que vai impactar, que vai influenciar em todas as áreas, em todos os níveis, esta cidade. Esta cidade será impactada, ó Deus, pelo reino de Deus que está sendo estabelecido através desta igreja. Esta igreja será conhecida como a igreja da cidade, a igreja que vai impactar a cidade, a igreja que vai mudar a história desta cidade. Porque o teu reino, ó Deus, está sendo estabelecido, porque há homens e mulheres que estão decidindo a viver uma intimidade mais profunda, entrando no Santo dos Santos. E quando isso acontece, nós declaramos como Jesus: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu creio nisso. Há um novo tempo. Esta igreja tem experimentado vitórias maravilhosas, mas o que Deus há de fazer, o que nós declaramos no início, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem mente alguma imaginou o que Deus preparou para esta igreja. Em nome de Jesus, eu libero esta palavra profética nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, amados.
em nome de Jesus. É um prazer enorme estar com vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.